Graça e paz, irmãos. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao estudo de aconselhamento bíblico. E, como eu tinha falado da outra vez, a gente dividiu essa parte do estudo, que é falando sobre a centralidade do Senhor Jesus Cristo no aconselhamento bíblico, a gente dividiu ele em duas partes. Na primeira parte, a gente falou sobre a união com Cristo, e a importância dessa união para o aconselhamento e como todas as bênçãos decorrentes dessa união são aplicadas na nossa vida. E a gente destacou 6 bênçãos decorrentes dessa união, que são regeneração, perdão, justificação, santificação, adoção e restauração. Então, hoje a gente vai falar sobre cada uma dessas bênçãos e ver qual a importância dessas bênçãos em específico para o aconselhamento bíblico. Então, a gente vai falar sobre regeneração e a importância para o aconselhamento bíblico. Perdão e a importância para o aconselhamento. Justificação e a importância para o aconselhamento e assim sucessivamente. Então, primeiro a gente vai falar sobre a regeneração e as implicações da regeneração para o aconselhamento bíblico. E a citação que eu vou fazer aqui é do livro de Paul David Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor, página 96. E ele diz o seguinte: se o meu coração é a fonte do problema do meu pecado, então a mudança permanente deve sempre abranger a totalidade do meu coração. Não é suficiente alterar meu comportamento ou mudar minhas circunstâncias. Cristo transforma as pessoas, mudando radicalmente seus corações. Se o coração não mudar, será inútil. Então, uma mudança que agrada a Deus, ela deve ser uma mudança advinda de uma mudança do coração. A gente já falou que pessoas incrédulas, elas podem mudar de comportamento. Isso aí ninguém nega. Nenhum conselheiro bíblico nega que as pessoas incrédulas podem mudar de comportamento e às vezes até um comportamento que é eticamente aceito na sociedade. É um bom comportamento, horizontalmente falando. Só que essa mudança de comportamento, ela não é resultado de uma mudança profunda do coração. Então, isso não é aceitável aos olhos de Deus. Uma mudança aceitável aos olhos de Deus é uma mudança que é consequente de uma mudança no coração. Coração, lembre-se, coração é aquilo que há de mais central no ser humano. É a fonte de onde jorra tudo aquilo que o ser humano é. Então, Jesus Cristo diz que se a fonte for boa, vai jorrar coisa boa. Se a fonte for ruim, vai jorrar coisa ruim. Todos os nossos comportamentos, se são agradáveis a Deus, eles são decorrentes de um coração que agrada a Deus. Todos os comportamentos que são desagradáveis a Deus, eles são decorrentes de um coração que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente se contenta, por exemplo, quando está educando nossos filhos, muitas vezes a gente se contenta em que os nossos filhos sejam pessoas educadas. Pessoas que não falam alto no culto, crianças que sentam no culto e pelo menos aparentam estar prestando atenção, não fazem zoada. Veja, não é errado, está completamente certo as crianças se comportarem dessa maneira. Só que, ainda que eles se comportem dessa maneira, se esse comportamento não for decorrente de uma mudança no seu coração, de um coração regenerado, isso não é agradável a Deus. Então, pessoas incrédulas podem mudar, mas mudanças que agradam a Deus tem que ser uma mudança decorrente de um coração regenerado por Deus. Ser educado não é o bastante aos olhos de Deus. Agora a gente vai falar sobre o perdão e as implicações do perdão para o aconselhamento. Triunfantemente, e essa citação é do livro Teologia do Aconselhamento Cristão, de J. Adams, na página 278, que ele diz: triunfantemente, Nahamor e Kuntz, que são dois conselheiros que não adotam o aconselhamento bíblico, eles dizem que a Bíblia nunca nos orienta a sentir culpa psicológica. Naturalmente, J. Adams diz, isso é verdade. tecnicamente falando, porque a Bíblia não usa esses termos. Que termos? Culpa psicológica.
mas o argumento é plausível. Toda a Bíblia enfatiza a necessidade dos cristãos pecadores de tomarem consciência, de se entristecerem e, finalmente, de se arrependerem dos seus pecados. Não há convite a uma mórbida introspecção. A tristeza sempre deve levar ao arrependimento. Então, um cristão, a Bíblia fala sobre o fato de o cristão perceber que é culpado diante de Deus, fala. O cristão, quando ele se arrepende, ele só se arrepende porque ele percebe que é culpado diante de Deus. Ele percebe que transgrediu a lei de Deus e por isso ele deve se arrepender. Então, o perdão ou a tristeza pelo pecado e a percepção da culpa diante de Deus, ela é enfatizada na Bíblia. Ela é enfatizada, ela não usa os termos que Narramor e Contes usam aqui, que é culpa psicológica. Então isso não existe na Bíblia. A culpa, ela não é uma condição psicológica na Bíblia. A culpa, como a gente já tinha falado, é um estado que você está diante de Deus, quando você transgride a lei dele. Então isso é falado na Bíblia. E qual a importância do perdão quando a gente percebe que é culpado e se arrepende? A importância de saber que Deus nos perdoa é que isso nos dá uma segurança no momento do aconselhamento. Quando a gente fala para um cristão que, apesar dele ser um pecador e continuar pecando diante de Deus, o fato dele se arrepender diante de Deus faz com que aquele relacionamento que estava quebrado, ele volte a acontecer de maneira normal. E lembrem-se que há uma diferença entre o relacionamento que nós temos com Deus e a união com Ele. Então, a comunhão é diferente da união. Uma comunhão com Deus pode ser quebrada devido ao nosso pecado, mas a união nunca. Então, ainda que nós não consigamos obedecer a Deus de maneira perfeita, nós estamos seguros por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, porque nós somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, de que Deus jamais Ele nos abandonará. E nós devemos ter cuidado também ao lembrar que muitas vezes a percepção de culpa que nós temos, ela não é uma percepção de culpa bíblica, porque ela não é decorrente de padrões bíblicos. Então isso, no aconselhamento bíblico, deve ser mostrado para aquele que vai ser aconselhado, que a percepção de culpa que ele tem, deve ser uma percepção de culpa contra a lei de Deus, de um pecado que ele cometeu contra a lei de Deus, e não de leis que ele criou para si mesmo, ou que outra pessoa criou para ele. Então, por exemplo, se um familiar meu, ou eu digo uma criança, vamos pensar aí no relacionamento de um filho com o pai. Se o pai exige do filho algo que jamais ele conseguiria fazer, por exemplo, deite-se aí nesse asfalto quente e fica aí meia hora. Se o filho não consegue fazer aquilo, ele não deve se sentir culpado pelo fato de não conseguir fazer. Por quê? Porque aquela desobediência ou aquela transgressão não foi uma transgressão contra a lei de Deus. Foi uma transgressão contra a lei do pai dele, que o pai criou, que não estava de acordo com a palavra de Deus. A gente deve ficar triste, um filho deve ficar triste quando transgride a lei do pai, quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Quando ele transgride a lei do pai, que não está de acordo com a palavra de Deus, ele não deve se sentir culpado por causa disso. Então, a gente deve fazer essas distinções, e isso é importante ao falarmos sobre culpa e perdão no momento do aconselhamento. Então eu não digo, não, você deve se sentir culpado quando você transgride uma lei que não está de acordo com a lei de Deus. Não, você só deve se sentir culpado, perceber a sua culpa, quando você transgride uma lei que está de acordo com a lei do nosso Senhor Deus, revelada em sua palavra.
ainda falando sobre essa questão do perdão e as implicações para o aconselhamento, Robert Jones, no livro Ira, página 153, diz o seguinte: a pessoa irada contra si mesma pode simplesmente expressar sua incapacidade ou falta de disposição de apreender e receber o perdão de Deus. Fico irado comigo mesmo porque, embora minha consciência me diga que mereço castigo, em minha incredulidade, eu não vejo nem o castigo, nem o perdão de Deus derramados ao mesmo tempo sobre mim. Isso tem algo a ver com aquilo que a gente já disse anteriormente. Então, geralmente, quando as pessoas vão para se aconselhar com alguém e elas dizem ou que não conseguem se perdoar ou que estão iradas consigo mesmo, geralmente elas estão iradas não porque quebraram um padrão que Deus estabeleceu, mas porque elas quebraram um padrão que elas mesmas estabeleceram. Então, isso não deve ser feito. Ninguém na Bíblia, é importante a gente frisar isso, você não vê fundamento nenhum na Bíblia para a ideia que geralmente é enfatizada ou falada hoje em dia, de que você deve se perdoar. Não existe isso na Bíblia. Não existe a ideia de perdão para si mesmo. Eu vou me perdoar, eu preciso me perdoar. Existe sim na Bíblia o perdão que eu posso dar para outra pessoa, ou que outra pessoa pode dar para mim, sempre tendo Deus como base. No final das contas, a nossa transgressão é não apenas contra pessoas, mas contra Deus. Então, não se perdoa a si mesmo na Bíblia, não existe essa ideia. O perdão, ela pressupõe uma relação de pelo menos duas pessoas, que é a pessoa que pecou e Deus. E, por vezes, 3 ou mais pessoas, que é quando você transgride não apenas contra Deus, mas contra outro ser humano. Mas nunca há a ideia na Bíblia de que você deve se perdoar a si mesmo. Isso é conversa fiada. Elton aqui já deu um estudo sobre perdão, baseado no livro de J. Adams, e ele também tratou sobre esse assunto lá de maneira mais profunda. Quem viu aqui o assunto. E agora a gente vai falar sobre a justificação e as implicações para o aconselhamento bíblico. E a citação é de um livro de Robert Jones, que o nome do livro é Em Busca de Paz, na página 31. A verdade central a respeito de Deus, com a qual devemos começar, é esta: nosso Deus é o Deus da paz. Seu Filho é o príncipe da paz, e seu Espírito traz paz. O que este Deus faz? Ele estabeleceu a paz conosco, derramou a sua paz sobre nós e em nós, e nos chamou e nos capacitou para termos paz com os outros. Primeira coisa que a gente deve fazer, a distinção aqui nessa citação, é que está implícito aqui a ideia de uma paz objetiva e uma paz subjetiva. Então, na paz objetiva, Deus diz que está em paz conosco. Na paz subjetiva, Ele coloca essa percepção de que nós estamos objetivamente em paz com Ele dentro do nosso coração. Então, nós nos sentimos em paz, seria a linguagem utilizada. Há essa distinção, então, entre Deus dizer que está em paz conosco e nós nos sentirmos em paz com Deus, que é a paz objetiva, e a paz do nosso coração é a paz subjetiva. Eu só posso ter paz com outras pessoas se eu tenho paz com Deus. A base de toda a guerra e de toda truculência e brigas que eu tenho com as demais pessoas, quando eu não estou brigando com outras pessoas por um motivo bíblico, sempre que eu brigo com alguém por um motivo que não é um motivo bíblico, é porque, primeiramente, eu não estou em paz com Deus, por isso eu não estou em paz com as demais pessoas. Então, o movimento é o seguinte: Deus, Ele diz que está em paz conosco, nós sentimos a paz de Deus em nosso coração,
e isso transborda para a paz com as demais pessoas. Então, é esse o movimento. Quando nós somos justificados por Deus, Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. Uma das consequências da justificação é o fato de nós termos paz com Deus. E, tendo paz com Deus, há a possibilidade de eu ter paz com as demais pessoas. Sempre que eu não estou em paz com as demais pessoas, e for uma briga com as demais pessoas que não seja uma briga por causa de um motivo bíblico, isso é decorrente de eu não estar nesse momento em paz com Deus. Cadê? Aqui. Outra implicação da justificação para o aconselhamento. O pecado também produziu a nossa própria definição de perfeição. Uma definição centrada no homem, que muitas vezes se foca no desempenho e resultados que glorificam a nós e não ao nosso Criador. Por que querer a perfeição deixaria você irado, frustrado, desanimado ou desesperado? Parece ser porque os outros não compartilham do seu padrão, ou porque você falha em alcançar a perfeição desejada. Mas se formos um pouco mais fundo na questão, tal resposta não fará sentido. Se verdadeiramente valorizássemos a perfeição, não ficaríamos irados e frustrados tão depressa. Tais reações não são perfeitas. Essa citação foi tirada de um livro de M. Baker, Perfeccionismo, na página 37. Então, o que é que ela quis dizer aqui? Que nós criamos os nossos padrões, isso é decorrência do pecado, nós criamos os nossos padrões, as nossas regras, e quando nós não estamos de acordo com essas regras que nós criamos, nós não nos sentimos perfeitos. E ela diz que o perfeccionismo é decorrente de criação de regras por nós, e não da quebra das regras da lei de Deus. Por que isso? Porque ela diz o seguinte, veja, se o perfeccionismo, ou essa intenção exacerbada, ou de maneira legalista de ser perfeita, ela fosse decorrente da lei de Deus, nós não nos sentiríamos irados, nós não nos sentiríamos frustrados, nós não brigaríamos com os outros, quando nós não conseguíssemos alcançar essa perfeição. Por que não? Porque esses comportamentos, ao não conseguir essa perfeição, eles são pecaminosos. Logo, isso mostra que nós não desejamos realmente a perfeição vinda de Deus, ou a perfeição que é uma perfeição em obedecer a palavra de Deus. É uma perfeição em obedecer aquilo que a gente criou para nós, as regras que nós criamos para nós. Porque se nós quiséssemos realmente ser perfeitos aos olhos de Deus, quando nós transgredíssemos as leis de Deus, nós não sairíamos batendo porta na cara de ninguém, xingando ninguém. Por quê? Porque isso é um comportamento pecaminoso de acordo com a lei de Deus. Então ela teve essa percepção aguçada de que o perfeccionista, ele não ama a perfeição. Ele ama uma suposta perfeição que é criada por padrões estabelecidos por ele. Então, ele não ama a perfeição dos padrões da lei de Deus. Então, fica aquele dilema de ele amar e, ao mesmo tempo, odiar essa perfeição que foi estabelecida por ele. Ele ama no sentido de que ele quer obedecer aquilo para conseguir alguma coisa, o que pode ser uma tentativa de querer agradar a Deus com aquilo que ele faz, seja lá o que for. E odeia ao mesmo tempo pelo fato dele saber que não vai conseguir obedecer padrões que ele estabelece, que muitas vezes estão até além daquilo que Deus exige em sua palavra. Tá ok? Então, o perfeccionista, ele não ama a perfeição no final das contas. Porque se ele amasse a perfeição, ele não seria um perfeccionista, um legalista, em tentar obedecer algo
pela força do braço ou algo que foi estabelecido por ele mesmo. E agora a santificação e suas implicações para o aconselhamento. Existe para o cristão uma diferença vital entre ter pecado e ser pecador. Em vez de pecadores, a Bíblia predominantemente nos chama de santos, santificados ou justos, mais de 200 vezes. Biblicamente, portanto, a identidade primária de quem crê em Cristo não é a de pecador, mas a de santo. Apesar de ainda lutarmos com o pecado nesta vida, nossa identidade não reside no pecado. Eu não sei se vocês já perceberam que em muitas vezes a Bíblia relata um grupo de pessoas que não herdará o reino dos céus. E ela diz, os homicidas não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí você diz o seguinte, rapaz, e como é então que eu vou herdar o reino dos céus? Se eu minto, se eu sou idólatra, se eu estou encaixado de certa maneira em todas essas listas que Deus passa em sua palavra, daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Então como é que eu vou herdar o reino dos céus? O problema é o seguinte, ou a solução para esse problema é o seguinte, que quando Deus diz assim, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, como o autor citou aqui, Mark Driscoll, nós não somos definidos pelos nossos pecados. Nós somos definidos pela união que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, como a gente tinha visto no último estudo. Então, quando Deus diz ali os mentirosos, os idólatras, nós não estamos encaixados naquilo ali. Está encaixado naquela lista quem é identificado com aqueles pecados, quem é definido por aqueles pecados. Deus, Ele não nos define pelos pecados que nós cometemos. Ele nos define por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Essa é a grande diferença. Então, se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, isso dá um alívio no seu coração ao saber que mesmo você praticando os pecados que estão descritos ali, você não é definido por aqueles pecados descritos. Lembre-se que, na verdade, a expressão que eu usei agora foi até incorreta. Não são pecados que são descritos ali, são pessoas. Pessoas que são identificadas de acordo com os pecados que ela comete, coisa que não acontece com os cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele é identificado pelo relacionamento que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O cristão, como diz o autor, ele é chamado mais de 200 vezes na Bíblia de santo, santificado, justo. Então, a santificação é algo importante para Deus na Bíblia. Ele sempre identifica, ou na maioria das vezes, ele identifica o cristão como uma pessoa santa, e não como um pecador. Prioritariamente, o cristão, ele é uma pessoa santa. Então, quais as implicações agora da adoção para o aconselhamento? Essa citação agora é tirada do livro Instrumento nas Mãos do Redentor, página 343. No processo da vida diária, é fácil esquecer quem nós somos, ao procurarmos substituir velhos comportamentos por novos. É fácil tirarmos os olhos do nosso status de filhos de Deus. De fato, quanto mais lutamos com um problema, maior a probabilidade de nos definirmos por aquele problema. Divorciado, viciado, deprimido, codependente, hiperativo. Passamos a crer que o nosso problema é quem nós somos. Mas enquanto esses rótulos podem descrever maneiras específicas de lutarmos como pecadores no mundo caído, eles não são a nossa identidade. Então vejam, a outra citação falou que nós não somos definidos pelos pecados que nós cometemos.
Então, nós não somos mentirosos, não somos idólatras. E aqui, a questão é agora que muitas vezes nós pensamos que somos definidos pelos problemas que nós passamos. Então, nós somos órfãos, nós somos pobres, nós somos abandonados. Mas, de acordo com a Bíblia, não é isso que nos define. O que nos define é o fato de nós sermos agora, nesse slide, filhos de Deus. Então, na outra vez a gente viu que nós somos definidos como pessoas santificadas, e agora também nós somos definidos como filhos de Deus. E isso é importante para o aconselhamento pelo seguinte: quanto mais nós tivermos em mente que nós somos definidos como filhos de Deus e não de acordo com os problemas que nós passamos, maior é a probabilidade de mudança. Ou, falando de outra forma, se nós temos a crença correta de que nós somos realmente adotados por Deus e aplicarmos de maneira correta isso em nossa vida, nós jamais nos definiremos pelos problemas que nós passamos, pelos sofrimentos que nós passamos. Assim como nós não nos definiremos pelos pecados que cometemos. A importância da restauração para o aconselhamento. O Cristo triunfante que vence a guerra e se casa com sua noiva, orienta todas as interações em nosso ministério pessoal da palavra. Por que desistir quando perdemos uma batalha, uma vez que conheceremos face a face por toda a eternidade aquele que vence a guerra? Por que nos render ao desespero em meio ao nosso sofrimento, quando um dia o próprio Cristo estará enxugando cada lágrima dos nossos olhos? Por que escolher emoções baratas de prazer, do pecado por um tempo, quando no final nós nos casamos com o nosso noivo, digno e desfrutamos dele para sempre? Então, o autor está mostrando que quando nós temos essa visão correta da restauração e glorificação de todas as coisas, nós passamos por problemas de uma maneira diferente daquele que não tem essa visão correta da restauração e que não vai participar da glorificação no final das contas. Então, um cristão, no momento de aconselhar e ser aconselhado, ele tem que ter em mente de que ele deve trazer para o momento presente, aplicar para o momento presente as bênçãos escatológicas futuras. Ele deve pensar que, como ele vai receber todas aquelas bênçãos, isso deve ter consequências na vida prática dele. Ora, se um dia o Senhor Jesus Cristo me garantiu de que eu vou ser vencedor, para que eu me entristecer de maneira demasiada com os problemas da vida? Por que eu me entristecer de maneira pecaminosa com os problemas da vida? Se o Senhor Jesus Cristo me diz que eu vou ter um corpo glorificado, que eu vou morar numa terra transformada, por que eu ficar me entristecendo de maneira demasiada pelo fato de eu não ter um braço, pelo fato de eu ser cego, pelo fato de eu ter deficiências na minha perna, ou seja lá onde for? Veja, eu vou ter um corpo transformado, isso vai passar. Então, isso dá um ânimo. A doutrina, a ideia da restauração e da glorificação nos dá um ânimo no momento de aconselhar e sermos aconselhados. Coisa que só um cristão ou um aconselhamento bíblico ele pode fazer. Se um aconselhamento não tem noção dessa ideia de que todas as coisas vão ser restauradas, ainda que a pessoa que está sendo aconselhada seja um cristão, ela não vai desfrutar presentemente dessas bênçãos que são decorrência de um futuro escatológico. Ela não vai aplicar a sua vida no momento presente. Desfrutar de certa maneira, né? Não de maneira plena. Agora nós vamos falar sobre o fato de que, lembre-se, a gente está falando sobre a centralidade de Cristo no aconselhamento. Então, nós vamos falar agora sobre o fato de nós nos tornarmos a imagem do Senhor Jesus Cristo e quais as implicações disso para o aconselhamento. Será que os profissionais seculares de saúde mental, isso quem diz é Jay Adams,
numa conferência que ele foi de psiquiatria em Viena. Uma conferência que ele participou, que ele deu, me desculpem, que ele deu para incrédulos. Então foi uma universidade que chamou ele, ele foi lá e deu essa conferência. Ele tocou num ponto fundamental nessa conferência que ele deu. Ele disse o seguinte: será que os profissionais seculares de saúde mental verdadeiramente têm os recursos para ajudar as pessoas em sofrimento com os seus problemas? Ele apresentou, Jay Adams, 3 questões para sugerir que era possível que eles não tivessem tais recursos. Primeiro, o vasto número de diferentes e concorrentes teorias da personalidade, malogros terapêuticos vergonhosos e a necessidade de um padrão. Ele descreveu Jesus Cristo como o padrão que está ausente em outras abordagens para ajudar as pessoas. Então, o que é que Jay Adams fez? Jay Adams fez o seguinte: olhe, ele dando essa conferência lá em Viena, ele disse: olhe, tem pelo menos um probleminha, tem 3, mas ele focou em um. Tem pelo menos um probleminha que talvez seja o pior para vocês que são incrédulos. Vocês querem que as pessoas mudem. Agora, a pergunta que eu faço é, em outras palavras, parafraseando Jay Adams: mudar em que direção? Mudar para onde? Qual é o ideal de homem para o qual eu devo buscar a mudança? Eu devo mudar me espelhando em quem? E Jay Adams diz que, geralmente, esses conselheiros que não são cristãos, eles esperam uma mudança das pessoas a quem eles estão aconselhando, uma mudança que seja para que essas pessoas se tornem mais semelhantes a eles. E Jay Adams diz: esse é o problema, ou um dos problemas e talvez o principal. Porque vocês não têm um padrão de mudança. Um vai dizer que é uma coisa, outro diz que é outra, e outro diz que é outra. O cristianismo, ou o aconselhamento bíblico, tem um padrão, que não somos nós mesmos imperfeitos. Esse padrão que nós tentamos alcançar é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós saibamos que nunca vamos alcançar de maneira perfeita aqui na terra, mas nós tentamos a todo custo imitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Então, num aconselhamento que não é cristão, você não tem um padrão para a mudança. Não existe uma direção, ou pelo menos uma direção única, cada um que vai dizer uma coisa. E a gente sabe que, de acordo com a palavra de Deus, a única mudança aceitável é a mudança em direção a se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão. No livro Teologia do Aconselhamento Bíblico, página 206, 207, o autor diz o seguinte: o propósito da vinda de Jesus Cristo é restaurar a imagem de Deus deformada na humanidade caída. Jesus Cristo é a imagem perdida de Deus, 2 Coríntios 4:4. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque ele não tem pecado que distorça sua representação exata de quem Deus é. O aconselhamento existe porque nós vivemos em um mundo onde a imagem de Deus tem sido distorcida em todos aqueles que foram criados para carregá-la. Todo o aconselhamento precisa traçar um retorno do fracasso à imagem plena de Deus. Qual é o padrão? O Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos tornamos a semelhança do Senhor Jesus Cristo, isso significa nada mais, nada menos do que nós estamos nos tornando cada vez mais seres humanos de verdade. Nós estamos deixando de agir como animais para começar a agir como seres humanos, um ser humano que está de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Então, a gente poderia dizer também que aconselhamento é igual à educação. O que é que a educação faz? A educação tenta desenvolver as potencialidades que há no ser humano. Potencialidades que estão de acordo com a palavra de Deus. Quando nós estamos nos transformando cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos tornando seres humanos cada vez mais plenos, cada vez com nossas potencialidades que agradam a Deus desenvolvidas. Então, quando nós temos nossas potencialidades desenvolvidas, a gente vai começar a fazer ou a aplicar aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz em todas as áreas da nossa vida.
Então a gente vai fazer arte de acordo com a palavra de Deus, a gente vai trabalhar de acordo com a palavra de Deus, a gente vai se divertir de acordo com a palavra de Deus. Nós, na medida que formos nos tornando seres humanos mais plenos, nossas atividades de lazer, trabalho, arte, seja lá o que for que nós fizermos, vai estar cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, e nós vamos fazer cada vez mais aquilo que nós fomos feitos, criados para fazer. No livro Amo Comer e Odeio Comer, Elyse Fitzpatrick, na página 20 e 30, diz o seguinte: tirania, ainda falando sobre nos tornando a imagem de Cristo, tirania é o termo correto quando se trata do modo como pensamos sobre comida, regime e nosso piso. Tirania é opressão, é escravidão, significa sermos dominados por pensamentos e hábitos que nos atormentam e sobrepujam. O que eu vou comer agora? Quanto será que engordei hoje? O que estão pensando sobre mim? A transformação que Deus deseja realizar em você não é a perda de 20 quilos, ou mesmo o estabelecimento de novos hábitos alimentares. Não. Essa transformação é muito mais profunda do que isso. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Muitas vezes, essas mudanças externas que nós queremos fazer na nossa vida, diminuir o peso, ajeitar o cabelo, tentar colocar maquiagem para tirar algum defeito que a gente tenha na nossa cara, seja lá o que for, muitas vezes essas mudanças externas que nós queremos fazer, nada mais é do que um disfarce para a necessidade que nós temos de uma mudança interna. Então nós mudamos externamente, tentando enganar a nossa falta de caráter que existe dentro do nosso coração. Então a gente muda, se torna bonito exteriormente, sabendo que precisamos não apenas de uma mudança exterior, mas de uma mudança no nosso coração. O nosso problema não é uma falta de beleza, o nosso problema é falta de caráter. O nosso problema não é que nós temos que perder 20 quilos, o problema é que nós temos que perder o nosso excesso de amor próprio. Nós temos que perder esse amor ao ponto de nos amarmos acima de Deus. É isso que deve faltar em nós. Então, o nosso problema não é excesso de quilos. O nosso problema não é excesso de feiura ou de pelo indevido em algum lugar. O nosso problema é que nós somos idólatras, nós precisamos mudar ou nos apoiar naquilo que Jesus Cristo fez para que Ele nos mude interiormente e não focar numa mudança única e exclusivamente externa. Não estou dizendo que todo mundo deve andar feio por aí a partir de agora. Não, você que é feinho, tente ser bonitinho, mas não esqueça que isso não é o principal. Deus, Ele preza por uma mudança interna e não externa. Deus não apenas quer nos levar até Ele, Ele deseja nos fazer à imagem do seu Filho. Que diferença dos sistemas terapêuticos que buscam ajudar pessoas a se tornarem uma versão melhorada deles mesmos. Então, isso é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Num aconselhamento não bíblico, geralmente os conselheiros tentam fazer com que o aconselhado se torne uma versão melhorada dele mesmo. Quando no aconselhamento bíblico, o padrão é o Senhor Jesus Cristo. E por fim, não vou fazer comentários, só a citação, para que a gente finalize. A citação é do livro Teologia do Aconselhamento Bíblico, da página 169, que o autor diz o seguinte: Jesus Cristo é a chave para todo o aconselhamento. Atentem para essa citação, tá? Jesus Cristo é a chave para todo o aconselhamento. Tudo o que precisamos de Deus requer que confiemos em Jesus para que recebamos. No aconselhamento, a única esperança e ajuda que importa em longo prazo é aquela que Jesus traz. Outras abordagens podem falar sobre estratégias para minimizar a ansiedade, exercícios para reduzir a depressão,
táticas para diluir o estopim da ira e remédios para entorpecer a dor. É Jesus. E num nível de profundidade e poder indisponível em qualquer intervenção secular de aconselhamento. Então, Jesus, ele é o foco, o centro do aconselhamento bíblico. Nós terminamos por aqui. Se Deus quiser, nós ainda iremos dar continuidade posteriormente a esse estudo. Nas próximas aulas, provavelmente falando sobre quem são as pessoas responsáveis pelo aconselhamento bíblico. Será que são profissionais? Será que são somente os pastores? Será que são pessoas formadas em aconselhamento? Então, a gente vai falar sobre isso, se Deus quiser, nas próximas aulas. Que Deus abençoe a todos nós.